Glória a Deus, Ele vem. Vamos colocar em pé. O senhor pastor Alberini está ministrando e orando por nós. Recebemos uma linda salva de palmas. Obrigado, pastor. Paz do Senhor Jesus, igreja. Louvamos a Deus que nos dá aí o privilégio de mais uma vez estar na casa do Senhor. Glória a Jesus, Deus é bom. Isaías 53, vamos ler aí? É no verso de número 6 apenas. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Bom é estar na casa do Senhor, na presença de Deus, e ouvindo o pastor Isaac aí falando, do remédio que está aí, né, gente? Glória a Jesus, isso é bom, eu sei que é isso também. Mas fiquei honrado quando ele foi cantar um louvor ali, e disse que era das antigas, que era do meu tempo. Então, por tabela, fui chamado de antigo, mas isso é uma honra, né? Glorificado seja Deus, sinto-me honrado, e hoje o culto dirigido pelos jovens. Aí a gente fica naquela obrigação, assim, né, de uma geração mais antiga, tem que fazer um upgrade aí de tudo para se atualizar, falar com esses jovens, não é muito fácil, né? Se atualizar sem comprometer princípios, acho que isso é um desafio muito grande hoje, né? Mas louvado seja Deus por isso, né? Deus é bom. Essa semana eu estou dando um pane nos computadores do mundo aí, né? Porque alguém foi fazer um upgrade lá, uma atualização de software de segurança, não sei o que lá, e deu uma pane aí que vocês viram falar, falaram muito na televisão e toda parte aí, né? Quer dizer, o camarada cometeu uma gafe daquelas, né? Então não sei se foi ou foi de propósito. Mas isso me faz pensar também na nossa vida espiritual, né? Nessa evolução tão rápida das coisas, e que é necessário se atualizar em tudo, entender a Bíblia no nosso contexto, mas sem comprometer princípios. Um grande desafio. Que Deus nos dê graça, sabedoria, e louvado seja Deus em tudo, né? Que Deus é fiel e bom e misericordioso com a gente, né? Se não fosse a misericórdia do Senhor, já diz lá, Lamentações, que a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã, graças a Deus. Lemos uma palavra do profeta Isaías, que profetizou lá uns 7 séculos antes de Cristo, mais ou menos, e ele usou essa expressão, que cada um se desviava pelo seu caminho, desgarrados sem rumos. Em Mateus capítulo 9, séculos depois, é claro, Jesus fala, diz que ele viu a multidão e teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Umas expressões impressionantes, interessantes da palavra de Deus. E quando a gente olha para esta situação, Jesus não veio trazer uma nova religião ao mundo. Por quê? De religião o mundo já estava cheio. Já havia hinduísmo, budismo, zoroastrismos e outras religiões, judaísmo entre o povo judeu. Religiões já existiam. Um império já existia, Império Romano na época de Jesus, que oprimia, um império bastante opressor. Cultura e filosofia já existia muito forte, dos gregos, que norteavam todas as coisas. Até hoje nós somos influenciados pela cultura e filosofias gregas, imagina na época. Então já tinha todo um sistema religioso, ou vários, tinha muita coisa. Então Cristo não veio trazer mais uma religião. Não, é mais que isso. Em Apocalipse 17, tem um versículo que fala de Babilônia, a grande prostituta. E lá diz que estava escrito mistérios dessa grande Babilônia. E ali ela é chamada de mãe de toda a prostituição e abominação na terra. Babilônia vem lá de Babel, daquele grande líder da época que se levantou, Nimrod, e construiu Babel, aquela torre. E dali surgiu as religiões pagãs através dele, enfim, da mulher, do filho. Foi a mãe de todas as, como diz aqui, abominações. Prostituição aqui no sentido espiritual, toda vez que o povo se envolve com outros deuses estranhos, idolatria, outras coisas, é chamada de prostituição espiritual. Então diz que Babilônia, que vem lá de Babel, é a mãe, diz aí Apocalipse,
de toda a prostituição espiritual e de todas as abominações. Então tudo aquilo que é abominável, ou seja, desprezível, detestável, repugnante no sistema espiritual, religioso, então lá é a mãe de todas essas coisas, que Apocalipse que ela vai cair, vai ser destruída pelo Senhor. Ali em Romanos 3, o apóstolo faz referência também ao Salmo 14, que diz que o Senhor olhou do céu e não viu um justo sequer, não viu ninguém que buscasse o Senhor, que fosse justo. Então Deus, olhando do céu, ele vê essa multidão, ele viu o que o reino das trevas estava fazendo, porque o reino das trevas se propagou na terra, estava oprimindo, escravizando o povo, semelhante ao que aconteceu com Israel no Egito. É isso que o Senhor viu. Então quando Jesus diz assim, que ele viu ali então a multidão errante, andando desgarrada, como ovelha, sem pastor, aí ele diz para os seus discípulos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então lançou esse grande desafio. Deus, olhando do céu para o mundo, ele viu esse reino das trevas, opressor, difícil, que está massacrando o povo. Para Israel, por exemplo, o profeta Miqueias disse que o Senhor levantou Moisés, Arão e Miriam para liderar uma libertação do povo. Agora, no nosso tempo, diz que então o Senhor viu esse império dominante, o Império Romano na época, que isso simboliza também o império das trevas, que tem se tornado assim difícil, uma cultura como da época de Cristo. Se nós olhar esse paralelo, nós estamos vivendo a mesma coisa. Hoje existe um reino maligno, opressor para cima do povo, em todas as áreas e segmentos da sociedade. Existe um sistema ideológico e filosófico que está também atacando e procurando contaminar e corromper tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro. Ser honesto, ser verdadeiro na sociedade de hoje é motivo de riso. Você se sente um ingênuo, diz um peixe fora d'água, nessa sociedade de inversão de valores. Então era esta situação. Agora é interessante que você vai ver no Êxodo, que diz assim, Deus lembrou da aliança que fez com Abraão, ou da promessa que fez com Abraão. E então levantou os líderes para libertar o Israel. Da mesma forma, podemos dizer que Deus Pai lembrou da aliança ou das suas promessas antigas. E que alianças eram essas ou promessas? Quando você vê na queda do homem no jardim, Deus já fez uma promessa para Adão e Eva naquele tempo. O Senhor veio requerer e veio a justiça por causa do pecado, e eles foram expulsos do jardim, mas o Senhor disse para Eva e para Adão, o Senhor fez uma promessa, disse assim, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar ou pisar a cabeça da serpente, ou Satanás que estava incorporado na serpente. Então aquela promessa. Então esses paralelos nos ensina e nos faz compreender a grandeza das coisas, da revelação de Deus, porque ela é muito alta e muito sublime. Então assim Deus também lembrou-se dessas promessas, dessas alianças. E assim como ele enviou Moisés para liderar a libertação, chegou o tempo dele cumprir a promessa. Por isso Isaías profetizou e disse, nós andávamos desgarrados. Jesus veio e confirmou, diz, realmente esse povo está perdido, cada um se desviando pelo seu caminho. É importante nós notar isto, porque quando não há liderança, e quando não há luz, e quando não há direção, cada um se perde pelo seu caminho, quer dizer, cada um faz o seu próprio caminho. E aí então se dispersa o rebanho como o rebanho de ovelha, e se perde. Então quando nós vivemos uma sociedade que diz assim, você faz a sua vida, você faz o seu caminho, se te faz feliz está bem, coisa que vem lá do hedonismo, né, do grego. Então se você está bem, faz isso, está feliz, segue o caminho. O importante é você estar bem, é você estar feliz, ou seja, cada um faz o seu caminho, contrariando tudo o que Deus planejou para nós como seres humanos, contrariando todos os princípios de Deus. Não é eu que faço o meu caminho, não é você que faz o seu caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Então não é nós que traçamos um caminho, que determinamos.
Então, no momento em que há um império opressor dominante, há uma filosofia, uma cultura dominante, que te afasta de Deus e que te leva para outros lados, está errado. Então precisa haver um libertador. Foi por isso que houve profecias que Jesus seria essa grande luz. E que nós olhamos, por exemplo, desde a criação. A primeira coisa que o Senhor criou foi luz. Ele disse: haja luz. Sem luz é impossível você ver o certo e o errado. Sem luz é impossível você discernir as coisas. Então luz é revelação, é conhecimento, é entendimento, é clareza nas coisas. Então por isso Jesus disse: eu sou a luz. Para quê? Para iluminar aquele que estava em trevas, perdido nesses impérios, semelhante a Israel no Egito, quando estava escravo e precisou de um libertador. Então nós também precisamos. Então Jesus não veio trazer uma religião, ele veio trazer um novo reino, amém? É isso que nós precisamos entender. Então Deus lembrou-se das profecias, das alianças. Em Lucas 16, ele disse assim: os profetas duraram até João, mas desde então é anunciado o quê? O reino de Deus. Por isso aqui está escrito em Lucas: a lei e os profetas, a antiga aliança durou até João Batista, porque João Batista foi o profeta da transição da antiga aliança para a nova aliança. Já falei isso aqui. Então diz: dali em diante se anuncia o reino de Deus e não um novo sistema religioso. É uma mudança de reino. E por isso nós precisamos entender, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. E quando nós olhamos como é implantado esse reino, a primeira coisa que o Senhor disse aos seus discípulos em Mateus 10 e Lucas 10, primeiro ele chama 12, depois chama 70 e manda de 2 em 2, e a tônica da mensagem da pregação era: anuncie que chegou o reino de Deus, chegou o reino dos céus, aleluia, chegou o reino, o novo reino. Ora, e isto implica em muita coisa. Às vezes nós assim, até falamos, né? E claro, é o primeiro passo, a pessoa se converte, ele crê no Evangelho, ora os demônios, ele diz: está feita a obra. Esse é só o primeiro passo, porque é necessário daí adiante um longo processo. Observe o seguinte: quando Nabucodonosor escravizou Judá e destruiu Jerusalém, e levou os cativos, ele trocou o nome de Daniel para Beltesazar, do Misael, o Azarias, Ananias. Quando ele trocou o nome, ele botou o Sadraque, Mesaque e Abdenego, nomes pagãos. O que tem a ver isso? Mudança de cultura. Você perde a sua identidade e você recebe uma nova identidade de acordo com uma nova cultura, com um novo reino, para esquecer a sua cultura e o seu reino e a sua religião. Então o nome deles, que tinha a ver com a religião deles, com o judaísmo, então quando vai para dentro do império pagão e muda os seus nomes, é para esquecer a sua cultura e mudar toda uma mentalidade. Agora, quando nós vemos o processo inverso, quando nós saímos do reino das trevas, somos tirados lá e um novo reino chegou e nós passamos para esse novo reino. Processo da conversão é essa transferência de reino, é morrer para um reino e nascer para outro, mas inicia um longo processo que precisa haver mudança cultural, intelectual, em todos os sentidos, espiritual, que é a salvação no seu crescimento e no seu aperfeiçoamento e numa santidade progressiva. Então se inicia um novo processo que você tem que perder a sua identidade antiga do velho reino e crescer na nova identidade no novo reino. Tanto que a Bíblia diz que nós temos até um novo nome no céu, aleluia, uma nova identidade celestial, está lá em Apocalipse. Por quê? Porque nós mudamos de reino, então precisa de uma mudança em todos os sentidos. Então quando pregamos certas coisas doutrinárias da Bíblia para a igreja, não é mera religiosidade que alguns tentam hoje dizer: não, mas isso é lei, é regra, religião, é isso, é aquilo. Não é isso. É que o novo reino tem uma nova identidade, tem um novo método de vida, tem uma nova maneira de viver. Então há uma mudança. E é isso que até o pastor já mencionou antes, de Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação vossa mente, vosso entendimento, cultura, conhecimento, intelecto, tudo passa a ser mudado e transformado, e você precisa sentir na sua vida essa mudança, se é que você é convertido. Tem que se esforçar. A outra palavra foi que Jesus disse ali, que ele disse: o reino de Deus está entre vós, Lucas 17, e o homem emprega a força para entrar nele.
Então é necessário um esforço. Sem esforço você não chega a lugar nenhum. O evangelho não é pesado, mas ele opera em nós mudança. E nós temos que ser sensíveis e aceitar. Como é que você vê hoje? Avalie a sua vida. Não sei quando você se converteu, aceitou Jesus. O pastor estava fazendo as apresentações e não tinha visitante aqui, é todos da igreja. Então eu acredito que já são todos convertidos, amém? Eu tenho fé. Então lembra de quando você se converteu e lembra de os dias atuais hoje. Não sei se faz 1 ano, 2 anos, 10 anos, sei lá. Mas o que você tem que notar? Que hoje você é um crente melhor do que era o ano passado. Então significa que você está crescendo no reino, amém? Amém ou não? Agora ficar preocupado. Mas o evangelho é isso, ele nos confronta e nós temos que fazer essa avaliação. Porque havendo uma mudança de reino, começa todo um processo de transformação. Porque as culturas são diferentes. Por isso eu falei aquela ilustração de quando eles foram levados para Babilônia. Que simboliza a Babilônia, o mundo, as trevas, como eu falei desde o começo. Reino das trevas. Agora Jesus veio desfazer as obras de Satanás. Ou seja, veio nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz. O reino de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Então a mudança de reino implica em toda essa mudança. Não é mera religião, mas é maneira de viver. É toda a sua vida, é toda a nossa vida. Então o primeiro processo para o reino de Deus é pregação. Jesus chamou os discípulos e disse: vá e pregue e anuncie que chegou o reino. Como é que se implanta o reino? Dessa maneira, pregando, falando e anunciando o reino. Vai e anuncia. Então essa é a missão da igreja. Você já entrou para esse novo reino, o reino de Cristo. Você tem a missão de falar e anunciar e dizer: chegou o reino do céu, chegou o reino de Deus. Fala para o seu amigo, fala para o seu parente, fala para todo mundo, fala para você mesmo, não perder a consciência de que você mudou de reino. Aleluia. Que você faz parte de um novo reino. Então o primeiro processo é pregação. Pregar e anunciar o reino. O segundo é a oração. Ora, Mateus 6, conhecida a oração do Pai Nosso, o Senhor disse: ora e diga, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Reino é poder, é governo, é domínio, é uma entrega, uma submissão, uma conversão ao Senhor. Quando você ora e diz: venha o teu reino, significa que você está se rendendo e se dispondo a obedecer, a seguir, a andar conforme esse novo reino, romper com as coisas do reino antigo que dominava a sua vida, a ira, a inveja, a contenda, a competição. Como assim? É interessante nós notar isso, que esse é um princípio satânico. Satanás quando ele era o Lúcifer, o portador de luz, o querubim ungido da guarda, Isaías 14, Ezequiel 28, você vai achar isso? Diz que ele diz assim: eu vou subir lá nas alturas, colocar meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. O que é isso? Competição. Ele quis competir com Deus. Deus o expulsou e lançou fora de lá. Aí quando Deus cria o homem, a mulher no jardim, e o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você olhar na Bíblia, os anjos, não diz que anjo é a imagem e semelhança de Deus, mas diz que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Foi demais para ele. E o que ele fez quando ele provocou a Eva e Eva fracassou ali? Ele botou a mesma semente: se você comer dessa árvore que ele te proibiu, que Deus te proibiu, se você comer dessa árvore, você vai ser igual a ele. Isso é competição. Você vai ser igual, ou quem sabe superior. Então esse princípio está até hoje no coração de todos. E nós vivemos uma cultura complicada hoje, em que se alimenta a rivalidade. E uma das coisas muito fortes hoje, não fugindo do assunto, é a vida conjugal. Em que esse suposto movimento feminista aí, suposto pela liberdade ou igualdade, na verdade alimenta uma rivalidade de competição. Isso é um princípio satânico, nasceu lá no coração do capeta. Porque cria uma rivalidade, uma competição. Em vez de harmonizar os relacionamentos de marido e mulher, homem e mulher, enfim, em vez de harmonizar e trazer isso para um bom, ele cria o contrário, uma rivalidade, uma competição. E competição vai ter o ganhador, mas sempre vai ter o perdedor. Então é por isso que tem que fugir dos princípios do reino das trevas. Você não faz mais parte disso. Deixa a ira, deixa a contenda, deixa a idolatria, deixa toda a maldade, a inveja, as teimosias, porfia, que é aquelas contendas intermináveis. O Senhor deixa isso. Não deixa a competição entrar dentro da sua família, entre marido e mulher, filhos. Não deixa isso. Reino das trevas, isso passou, deixa para lá.
mas faz a oração, implanta o reino de Deus pela pregação, pela oração. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aleluia. Seja feita a tua vontade. Então isso é entrega, isso é domínio. Então quando chega um reino, o outro é vencido, o outro tem que sair. Então existe essa competição, esse conflito entre reino do céu e reino das trevas, existe. Como eu sei de que reino eu pertenço se eu vivo conforme a cultura do reino? Então para quem vive conforme a cultura do reino das trevas, ele ainda está no reino das trevas. Mas quem está no reino da luz, vive conforme a cultura do reino da luz, do novo reino. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de sentimento, é uma mudança intelectual, é uma mudança em todos os sentidos. É o que a Bíblia fala de novo nascimento, transformação. Então são verdades que têm que ser vividas. Aleluia, glória a Jesus, amém? Louvado seja Deus. E o reino de Deus, ele vem com poder e autoridade. É necessário entender, porque tem gente que tem medo até de falar o nome do cão. Não precisa ter medo, porque a palavra do Senhor lá já para Adão é o seguinte: o filho, a semente da mulher vai pisar a cabeça dele. Isso está falando de autoridade, certo? Então Jesus veio e realizou a obra. 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Virtudes são todos os bons valores, coisas admiráveis, aceitáveis, capacitações que vêm de Deus. Então são as boas virtudes. Então o reino de Deus, ela não é mera palavras ou meros regulamentos. São virtudes colocadas, dadas pelo Espírito. Quando entra, muda e transforma a nossa vida. Foi por isso que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Não vos deixarei órfão. Esse Consolador ficará para sempre com vocês. E Jesus disse assim, então quando vier o Espírito Santo, Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Então essa virtude do Espírito é essa capacitação para você viver uma vida virtuosa, uma vida de bons princípios, de bom exemplo e de bom testemunho. Então uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia de bons frutos. Então não basta dizer: eu pertenço à igreja tal, eu sigo as regras tal, eu sigo as doutrinas que me dão lá na igreja. É mais que isso. É virtudes que está imposta, colocada pelo Espírito Santo naquele coração que se rende a Ele, que diz: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A vida cristã é uma vida de responsabilidade, não é uma vida que você leva de qualquer jeito, como você bem acha. Você tem responsabilidade com o reino de Deus, de ser a testemunha, aquela pessoa virtuosa que glorifica a Deus em todo o seu viver. Na rua, na escola, na faculdade, no seu ambiente de trabalho, no meio da sua vizinhança, eles têm que ver essa virtude do Espírito em você, que são as boas obras, os bons frutos, que glorificam o Pai, que é a cultura do novo reino. Então avalie a sua maneira. Pastor, está virando um culto de doutrina, tem misericórdia? Hoje é domingo, né? Mas é que ultimamente as coisas incomodam. Nós vivemos um mundo tão diversificado em todos os sentidos, e dessa cultura de reino que está prejudicando tanto, que está atacando a igreja, está contaminando, está iludindo, está enganando tanta gente, que muitas vezes a gente está olhando a palavra, meditando na palavra, vendo essas coisas bíblicas, e bate uma tristeza, pela gente ver tanta gente sendo enganada, iludida por meros sistemas religiosos, meras filosofias e coisa que aparentemente bonita, como disse Paulo a Timóteo, né? Que até tem aparência apenas de justiça, de verdade. Tiago fala isso, Judas também fala, Paulo também fala, agora qual é delas, depois você acha em casa, tá? É que coisas aparentemente, aparenta justiça, aparenta verdade, aparenta virtudes, mas é só aparência. Então esse sistema religioso que é só aparência, foge dele. Qual é ele? Aquele que quer agradar a você. E como tem isso hoje? Você não está gostando lá da sua igreja? Vem para cá, aqui você é amado. Só que quando eu olho para a Bíblia, diz que o amor do pai, o pai que ama o filho, ele corrige o filho. Ele não aplaude o erro do filho,
mas corrige o filho. Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que corrige, não aquele que aplaude tudo, que aceita tudo. Mas hoje, nessa geração dos mimimi, como dizem hoje, né? As pessoas vêm correndo de um galho para outro, não param em lugar nenhum. Quando ele é confrontado num lugar, ele vai para outro. Quando ele é confrontado lá, ele vai para outro. E está sempre esses aventureiros e explorador que faz do evangelho negócio, que está mais interessado em tirar dinheiro do que te preparar para o céu. Vamos ser franco, está cheio disso. Eu louvo a Deus, já que também sou das antigas, né? Que naquele tempo antigo, quando nós tinha só uma congregação em Parobé, depois surgiu a Betel e a Quadrangular, né? Tinha 3 lá no começo. A gente dizia, é melhor uma igreja em cada esquina do que um boteco de bêbados em cada esquina. Glória a Deus, temos uma igreja, mais que uma em cada esquina hoje. Mas aí temos outro problema, saber quem é os fiéis e quem é os falsos. Se a Bíblia nos diz, não posso fugir da Bíblia, ela diz, vai surgir aqueles que vão fazer do evangelho negócio, pregando para seu próprio proveito, tirando o dinheiro do povo. E vai ter aquele povo que tem coceira nos ouvidos e vão buscar mestre que fale para ele aquilo que eles querem ouvir, não o que precisam ouvir. Então esse conflito de reino que é tão difícil hoje de se viver e de entender. Então às vezes a gente está meditando nisso, a gente chora de tristeza de ver pessoas que estão sendo enganadas, iludidas, levadas de cabresto para o inferno, como eu costumo dizer. Mas às vezes não querem ouvir. Então são verdades da palavra. Mas o Senhor disse, o reino de Deus está entre vós, disse Jesus naquele tempo, andando com os seus discípulos e os judeus da época, falando de reino. Porque a mentalidade do judeu, que era um escravo do Império Romano, eles tinham aquela visão puramente natural. E o Messias que ele esperava era um rei, que ia nascer dentro do palácio, coisa assim. Agora veio aquele menino que nasceu numa manjedoura. Viveu a sua adolescência, juventude pelo menos, em Nazaré. Uma aldeia de péssimo conceito da época. E alguém dizia, pode ser alguma coisa, até um dos discípulos disse, pode sair alguma coisa que presta lá de Nazaré. Era o preconceito que tinha. E o judeu não aceitava. Aí agora Jesus disse, o reino de Deus está no meio de vocês. Quem era? Ele mesmo que estava anunciando o reino. Mas o povo estava tão cego que não enxergava. E esse é o problema que temos hoje, precisamos ter cuidado com esse problema. Porque o povo está olhando para a aparência, o reino de Deus está sendo pregado, o Senhor está entre nós, mas eles querem um outro sistema. Como estava o judeu. Jesus estava no meio deles, não viram e nem reconheceram ele como o Messias, o ungido. E Jesus, o reino de Deus está no meio de vocês, aonde? Porque eles queriam alguém que tirasse ele do poder romano e não do poder das trevas e do pecado. Isso eu não conseguia entender. E por isso que nós combatemos tanto certas pregações de hoje, que só falam do evangelho terreno, mas que não fala do celestial, que não fala que precisa haver uma mudança de vida, uma conversão ao Senhor. Uma conversão verdadeira. O reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é coisas materiais, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, já dizia Paulo aos Romanos 14:17. Então o reino de Deus não é coisa material terrena, mas são virtudes. E você só identifica se você nota essa mudança na sua vida. Porque às vezes as pessoas me perguntam, muitas vezes já me perguntaram, pastor, como é que eu sei se eu sou salvo? Outros me perguntam, pastor, como é que eu sei se eu estou perdoado? Está perdoado porque Cristo já morreu na cruz por ti. Simples assim. Agora, posso continuar pecando? Aí João diz assim, não viu e nem conhece Deus. Então se você crê, está perdoado. Está perdoado, viva conforme o novo reino. A cultura do novo reino. E não o reino antigo mais, você já saiu de lá. Então avalie. Um dia Jesus disse para os seus discípulos, quem diz de mim aí que eu sou? Então se o próprio Jesus fez uma autoavaliação, como é que nós não vamos fazer? O que o mundo está dizendo a teu respeito? O que teus colegas de trabalho dizem a teu respeito? Teus colegas de escola, de faculdade, teus vizinhos, o que eles dizem a seu respeito? Vamos aprender com Jesus? Você tem muitos amigos ou você é daqueles que o povo quer distância de você? De repente tu está no reino antigo ainda. Não quero pôr dúvida na sua salvação, pelo contrário. Mas é olhando para esses frutos e essas virtudes, se hoje você é uma pessoa melhor do que o mês passado, então você está crescendo no reino. Se as suas virtudes hoje já são melhores e maiores do que do ano passado, amém, você está crescendo no reino. Mas se não são, irmão, te corrige hoje, em nome de Jesus, amém?
Vai para os pés do Senhor. Vamos orar? Vamos colocar em pé. Será que você pode glorificar Deus essa noite? Se você achou ruim a palavra, vai para casa e fala com Deus e ora em meu favor, tá? Mas se for bom, Deus falou contigo também, vai para casa e ora por mim, tá bom? De qualquer jeito eu preciso da sua oração também. Mas as famílias, né? Culto da família, então vem para frente aqui as famílias e vamos orar. Vem pai e mãe junto, filho junto. Você diz, estou sozinho, você representa a sua família, vem receber a oração. É hora de nós orar e ministrar sobre as famílias. Hoje pela manhã eu estava ministrando em Campo Bom também sobre família. Sábado passado ministramos lá em Palmeiras das Missões também sobre família. Muito desafiador hoje, família. E é necessário orarmos. Agora, o marido agradece a Deus por essa bênção que é a sua mulher. Mesmo que você ache que ela é meio complicadinha, a culpa não é dela nem de Deus, foi do capeta que enganou e complicou a vida de todos nós na terra. Você acha que esse seu marido é um peso? Agradece a Deus e ore, abençoe. Então é hora de você abençoar. Quem sabe faz tempo que você não diz aquela palavrinha maravilhosa, eu te amo. Fala baixinho no ouvido. Quando você namorava, você gostava de falar no ouvido, né? Então fala agora aí. Fala pro seu marido, pra sua mulher, eu te amo, você é uma bênção na minha vida. Fala isso. Seus filhos, quem sabe às vezes na hora da incomodação sai um palavrão. A Bíblia diz, não saia maldição, não saia palavras torpes. Sua boca não é para amaldiçoar, mas é para abençoar. Então é hora de conserto, hora de curar, hora de profetizar e abençoar. Faz isso. Ora pelo seu marido, pela sua mulher, ora pelos seus filhos e abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te glorificamos nesta noite por sua graça, bondade e misericórdia. E passamos, Senhor, a ministrar em oração agora pela vida de cada família aqui representada. Senhor Jesus Cristo, tanto aqueles que aqui estão, como os familiares que estão longe, que não estejam aqui. Que a tua mão de graça alcance cada família. Que o teu anjo seja enviado em cada lar, em cada casa. Aleluia, em nome de Jesus. E todo mal seja dissipado, todo espírito opressor, legiões malignas, em nome de Jesus seja repreendido. Que venha a paz, que venha a harmonia no lar, na família, que venham as bênçãos e as provisões de Deus, que as necessidades sejam supridas, não apenas necessidades materiais e físicas, mas também emocionais, dentro da família, dentro do casamento, que todas as necessidades da alma, do espírito, das emoções, que todas as necessidades em nome de Jesus também sejam supridas. Sejam necessidades financeiras, necessidade de trabalho, de emprego, de provisão. Que em nome de Jesus Cristo se abram as portas de bênção sobre o lar e as famílias aqui presentes, que estão em oração diante do Senhor. Que a tua misericórdia alcance, a tua graça agora, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Que o teu anjo, Senhor, vá à frente e peleja, abrindo portas. Que a tua mão de graça se estenda, o teu bálsamo de cura se derrame e venha curando, Senhor Jesus Cristo, as feridas da alma, dos relacionamentos, e venha restaurando, Senhor Jesus Cristo, e venha restituindo o que foi roubado, o que foi tirado, o que foi destruído pelo maligno. Que a tua mão de bênção, de restituição e de restauração vai trazendo esta cura, aleluia, sobre a vida de cada família, de cada casal aqui, Senhor. Estejam os laços de amor sendo acrescentado, fortalecido, meu Deus, para a glória e honra do teu nome, para testemunho da salvação e do novo reino do Senhor neste lugar. Para a glória do Senhor nós oramos e agradecemos ao nosso Deus, aleluia. Glória a Jesus, adore, adore e glorifique. Abrace a sua família, faz uma declaração de amor, aleluia, uma profecia de bênção. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Em nome de Jesus, recebe poder, recebe a graça do Senhor. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre lá em casa posso ser quem realmente sou, diferenças na
nessa noite que Ele está entrando com provisão em algumas áreas da nossa vida. Eu não sei o que tem te preocupado, eu não sei o que tem tirado a tua paz, mas a paz está nesse lugar. A Fran falou que o príncipe da paz está nesse lugar. E nessa noite o Senhor, Ele nos desafia a colocarmos a nossa confiança nele. O Senhor fala ao meu coração que tem gente aqui que já tentou de todas as formas resolver alguma situação, só que você não vai conseguir resolver na força do seu braço. E o Senhor nessa noite te diz: coloca a tua confiança em mim, descansa, começa a sorrir, porque eu já entrei com providência nessa situação. Aleluia, nós te adoramos, Senhor.